transformar a nossa vida, que a Tua palavra venha nos renovar, que a Tua palavra venha nos libertar, Senhor, que a Tua palavra venha nos consertar, meu Pai. Eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, derrama o poder do Teu Espírito Santo de Deus nesta noite, sobre a vida do Teu servo. Eu lhe peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Receba o servo do Senhor com palmas bem abertas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Jesus é bom, né, meus irmãos? O tempo todo. É nós que temos que melhorar cada dia mais. Falo com Deus todo dia que eu tenho que melhorar, ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. E assim até Jesus voltar, meus irmãos. Porque o crente está muito próximo da volta de Jesus. E bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor voltar, ele estiver servindo. Então nós temos que ser servos. E Jesus, ele veio para servir. Então, se nós queremos ser servidos lá em cima, nós temos que servir aqui. Deus é maravilhoso. Abra a tua Bíblia comigo, no nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 17. Em nome de Jesus. Enquanto os irmãos acham aí, canta assim comigo assim, ó. Se você tem um problema e não pode resolver, não fique nesse dilema. Deus tudo pode fazer. Se for doença ou fome, falta de água ou de pão, seja qual for seus problemas, o Senhor tem solução. Deus resolve os teus problemas. Deus resolve os meus problemas. Na terra, no mar e no céu, nunca houve e não há problemas para Deus. Se você é perseguido e maltratado também, se já não tem uma casa onde a cabeça pousar, Deus resolve os teus problemas. Deus resolve os meus problemas. Na terra, no mar e no céu, nunca houve e não há problemas para Deus. Amém, meus irmãos? No céu e na terra não há, nunca houve e nunca haverá problemas que Deus não consegue solucionar. Então, aquilo que você não consegue fazer, coloca nas mãos do Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo número 17. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. O tema da minha Bíblia está acerca dos escândalos, do perdão e do poder da fé e dos servos inúteis. Amém? A palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você assim nessa noite. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe foram que lhe pusessem o pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos. Está falando para olhar para nós mesmos, não é para olhar por irmão, não. Olhar por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, está
Fala 7 vezes no dia, Jesus. E se 7 vezes no dia vier ter motivo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo, diga: chega-te e senta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vos, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai eterno de misericórdia, Senhor, te peço misericórdia da nossa alma, porque a nossa alma tem que ser salva no último dia. A tua palavra foi lida mais uma vez neste altar, Senhor. Se o Senhor quiser falar comigo, com a tua igreja, usa, meu Pai. Eu sou apenas um instrumento do Senhor, porque a palavra do Senhor é uma revelação que nós precisamos. Então, eis-me aqui, Senhor. Eu me prontifico ao Senhor. Não sei como o Senhor quer falar com a tua igreja, de qual forma, mas que seja a forma do Senhor, porque o Senhor pode, Senhor, nos formar através da tua palavra, nos moldar como um vaso, Senhor, porque nós somos vasos na mão do oleiro, nas mãos do Senhor. Assim eu entrego tudo nas mãos do Senhor, Pai. Toma a direção dessa palavra no nome de Jesus, amém? Meus irmãos, eu estava meditando nessa mensagem, nessa parábola, e a Bíblia vem nos dizendo que os discípulos, ele estava dizendo que era impossível não ter escândalo. Mas Jesus diz: ai daqueles a quem vier o escândalo. Quando ele fala ai, porque é duro, ele fala: é impossível não vier escândalo. Os discípulos dizendo, mas não foi Jesus falando. Porque se nós estamos na presença do Senhor, nós temos que evitar o escândalo. Porque não é o nosso nome que está sendo escandalizado, é o nome de Cristo. Quando ele fala, ai, porque não vier o escândalo, se viesse o escândalo, viesse para cima de nós, porque nós estamos cá. Mas o problema é que hoje nós não levamos mais somente nosso nome. Hoje nós temos que entender que nós levamos o nome de Cristo. Então, quando vem o escândalo, você já ouviu falar? Ele não vai falar assim, ó, o Gilberto, o Geraldo, o Lindomar, a ele fala assim, o irmão Geraldo, ele não era crente, ele não era crente. O Lindomar não era um missionário. Principalmente meus irmãos quando tem um título dele. Ele não fala assim, ó, fulano tal caiu, não. O diácono, o evangelista, o missionário, o pastor. Então nós levamos o nome de Jesus. E a Bíblia fala, ai daquele que deu escândalo. Era melhor que se pendurasse uma pedra no pescoço. Imagina com uma pedra de moinho.
Você já viu a pedra de moinho? Parece uma roda do carro de boi grandona. Imagina aqui no pescoço um homem lançado no sul do mar. É coisa para. Mas se não tiver mais. Porque geralmente o corpo, quando é lançado com uma pedra no mar, não vai boiar mais. Ele diz, é melhor que subisse, né? Quando lança uma pedra no pescoço e pula no mar. Então é melhor que subisse e não voltasse mais. Né? Mas ninguém fica subindo, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que ninguém fica escondido diante dos olhos do Senhor. Aí ele prefere falar, ai daquele que veio a escura. Porque se amarrar somente uma pedra e descer ali e morrer pelo menos corpo. Mas quando fala ai, é as guerras, as retaliações, porque todo ataque tem um contra-ataque. Se causou escândalo, muito foi dado, muito vai ser cobrado. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui, olhai para nós mesmos. Antes de olhar para o irmão que está falhando, olhar para nós mesmos. Quando a Bíblia fala que o reino das trevas são mais prudentes que a luz, você já viu um macumbeiro? Você não fica vendo um macumbeiro falando do outro, um benzedor. Eles às vezes tentam até ouvir a voz, mas olha nas igrejas não. As igrejas devem olhar para si mesmo, como Jesus fala, para julgar nós mesmos, não é para não julgar os outros. É mais fácil olhar para o defeito do meu irmão que olhar para o meu. Quando a Bíblia fala, examine a si mesmo. Eu já ouvi histórias de pessoas dizendo assim, mas fulano está desse jeito, não pode ser algo. Fulano está assim, pode, meu irmão. A Bíblia fala assim, examine seu homem a si mesmo. Chegar alguém na igreja, de Santa Ceia, você pode estar morando junto, eu vou pregar a palavra. Vou falar, eu posso aconselhar. Eu, no seu lugar, não aconselharia. Mas se você quer, você e Deus. Porque nós não podemos falar que não pode fazer algo que não é nosso. Porque a ceia não é minha, é de Cristo, é o corpo e o sangue dele. Se a pessoa está achando que ela está pronta para cear, é Deus. Quem sou eu para chegar perto de alguém? Já me passou colocando pessoas de banco, dizendo que o tempo que é de banco não vai cear. Mas a Bíblia não fala que é o sangue que nos purifica. Nós vamos ser lavados pelo sangue. Como é que eu vou ser lavado se eu estou ceando? Já vi situação de pessoas ficarem em banco 2, 3 meses não ceando. Aí a pessoa vai só enfraquecendo a cada vez mais. Aí já não está fazendo a obra. E se nós for olhar pela Bíblia, meus irmãos, Jesus não colocava as pessoas de banco, não. Ele olhava se elas confessassem. Elas chegavam e ele confessou. E não peguei mais. Quem confessa alcança a quê? A misericórdia. E a misericórdia não passou, não. Quem é o pastor, meus irmãos, para pregar assim, olha, você não pode cear. E eu, no seu lugar, você aqui. Eu tenho que me importar com ele, porque a Bíblia está falando para nós aqui, olhai por vós mesmos. Eu tenho que me colocar no lugar da pessoa. E eu, no seu lugar. Porque a Bíblia fala que nós estamos muito ainda doente e dorme. E pessoas que estão doentes por isso. Mas se nós formos uma pessoa sábia, tal dia vai ter Santa Ceia. E eu preciso me confessar. E a Bíblia relata que aquele que confessar diante dos homens, eu, Jesus, confessarei diante do Pai e diante dos anjos. Então eu vou me confessar, porque eu não quero deixar de sentar na mesa. Procurar um homem, uma mulher de Deus e confessar. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns com os outros. Tem gente que esquece de esperar assim. E já pega pula lá na frente. Orai uns pelos outros, porque a oração do justo surgiu com defeito. Só que o versículo começa: confessar as vossas culpas com os outros. A Bíblia fala que ai daquele que tirar, ai daquele que acrescentar. Então, antes de confessar,
de orar, tem que confessar. Tem gente que quer oração, mas não quer confessar. Não é somente confessar a culpa, não confessar o nome de Jesus, aceitar Ele. Você já viu que pessoas oram para mim, irmão? Aí você pergunta, você já aceitou Jesus? Não tem ainda não. Não é o tempo de aceitar Jesus, mas é o tempo de querer receber de Jesus. É o tempo de pedir oração de Jesus. Porque nós oramos no nosso nome. Que a Bíblia fala em teu nome, mas é no nome de Jesus. Expulsaremos demônios, falaremos novas línguas e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. As pessoas querem Jesus, mas não querem o quê? Reconhecer Ele, confessar Ele. Não é somente confessar as culpas, como Salvador da alma, arrepender. A Bíblia vem relatando para você que o batismo é arrependimento. Então, quando eu olho para mim mesmo, sabendo que eu sou um pecador, mas pecador lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, um pecador que já confessou, eu preciso ser o irmão, a forma do irmão. Porque a palavra do Senhor, ela vem dizendo: olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende. É melhor você repreender. Fez errado? Ou não pode. É melhor que ele ir embora e depois eu chamar o outro irmão aqui. Você viu que o irmão fez errado? Aí isso se torna um pecado. Agora, se eu chegar até você e te repreender, você fez algo errado, ou você chegar até mim, isso é de Deus. Porque a Bíblia fala que o Pai, Ele corrige o filho que Ele ama. E se Deus está te usando alguém para corrigir, porque Ele. Agora, se tiver, deixou embora, vai fazendo reuniãozinha para. Isso não é de Deus. Isso é o inimigo. E nós não podemos aceitar isso na nossa vida, na igreja. Quando o irmão vier falar de algum outro irmão para você, repreende o nome de Jesus. Porque o próximo pode ser você mesmo. E a palavra do Senhor vem dizendo: se seu irmão e se teu irmão pegar contra ti, repreenda. E se ele se arrepender, perdoa. Perdoa, sabe por quê? Para que quando você for fazer a oração do Pai Nosso, você não fazer a oração dos fariseus, dos hipócritas. E quando você vai fazer uma oração do Pai Nosso, orar pelo Pai que Ele é nosso, se você não perdoa? Quando Ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, para que não nos deixeis cair em tentação. Qual que é a nossa dívida? Quando nós éramos pecadores, Ele nos perdoou. Agora nós temos que perdoar aqueles que nos ofendido. Para que nós não caímos na tentação do inimigo. Porque o inimigo não quer que nós perdoamos, que quer que nós guardamos no coração. Porque ele sabe que a Bíblia fala em Provérbios: em tudo que você guardar, guarda o coração. Porque dele procede. Sai do nome. Nós temos que guardar a palavra do Senhor, para que nós não pequemos contra Ele. Guardar Ele no nosso coração, que quando algum inimigo se levantar contra a nossa vida, e vem nós lançar uma palavra na cara, nós lançar uma palavra do Espírito, que é a palavra do Senhor. É uma palavra de repreensão dentro da Bíblia. É uma palavra de correção dentro da Bíblia. É uma palavra de avivamento dentro da Bíblia. Porque tudo que vem da Bíblia, meus irmãos, não volta vazio. Isaías diz assim: a palavra que sai da minha boca, ela jamais voltará para mim vazia. Então não é dizer que o que nós falamos vai voltar para nós. Ela jamais voltará para mim vazia, mas antes prosperará naquilo que eu enviei. E aquilo que eu enviei, o que eu enviei? É bom ou é ruim? Será que eu estou pronto para colher aquilo que eu enviei? Será que eu estou pronto para colher a semente que eu plantei? Porque o pensamento ele se transforma em palavra, a palavra se transforma em semente, e a semente plantada, ela vai brotar. Uma hora ou outra, pode, se não for daqui um dia, pode ser daqui um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas um dia ela vai se transformar em semente. Então que nós possamos plantar o amor de Deus, a palavra dele,
a palavra que cura, que liberta, a palavra que ressuscitou dos mortos, a palavra que fez o cego ver, o surdo ouvir, o mundo falar, o povo chorar. Essa é a palavra. Ah, não, mas o irmão fala assim contra mim, mas Jesus disse para não pagar o mal com o mal, com o bem. Se ele está falando assim, a colheita vai ser dele. Tudo que o homem planta na carne, ele colhe na carne, que planta em espírito, ele vai colher em espírito. E a palavra do Senhor vem dizendo: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo, perdoa. Perdoa. É fácil? Não. Mas Jesus, ele não prometeu facilidade porque tem situação, meu irmão, que as pessoas se levantam contra a gente com mentira, com engano. E depois chega na sua frente, é uma cara limpa, rica, fala que gosta de você, meu amigo. Você não vê Judas, andou com Jesus 3 anos, beijou no rosto e o traiu. Você não vê Tomé andou com Jesus e duvidava. Pedro andou com Jesus e negou. Só que nós não temos que olhar para o Pedro, olhar para o Judas, olhar para o Tomé. Nós temos que olhar para Jesus na cruz. Porque Jesus jamais nos negou. Por mais que ele estava pregado no madeiro, ele estava ali, meus irmãos. A Bíblia fala que o sangue dele foi se esgotando. E ele diz: Pai, eu entrego o Senhor meu espírito. Mas antes de ele falar isso, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E se ele estava pregando, ele foi apedrejado. Ele disse: Senhor, perdoa ele. Eu falei: Jesus, perdoa ele, eles não sabem o que faz. Porque, meus irmãos, a Bíblia fala que tudo que Deus criou é bom. Só que o inimigo, ele vem lutando contra o cego e a cega do Senhor. E a palavra do Senhor vem dizendo: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé. O que nós temos que pedir ao Senhor todo dia? Fé, meu irmão. Ele acrescentar fé em nós, para nós não duvidar quando Ele colocar nós na prova. Porque a prova é somente para nós ser aprovado. Porque não existe vitória sem luta, sem guerra. As pessoas não querem receber de Deus, mas não querem receber sentado. Nós vamos com fogo. Quer chegar na igreja, quer orar, quer pregar, quer falar em línguas, quer expulsar demônio, mas não quer jejuar, não quer ler Bíblia. Se alimenta o dia inteiro de vídeo, de TikTok, de Instagram, Facebook, de status dos outros. E chega na igreja e quer ser batizado com o Espírito Santo. Quer uma libertação na tua casa. Você quer uma libertação? Comece com você primeiro. Às vezes Deus não quer nem usar as pessoas, quer usar você mesmo. Às vezes você está esperando tanto os outros, Deus falando contigo, senão eu quero fazer a obra através da tua vida. Às vezes nós estamos esperando irmãos, mas a Bíblia fala: espera, irmão, espera em Deus. Quando a Bíblia fala: esperei com paciência no Senhor, fala: esperei com paciência no pastor, no missionário, no levita, no evangelista. Esperei com paciência no Senhor. Então, que aqueles que esperam no Senhor são como os montes. Imagina o que é os montes de Sião, que não se amaram. É rocha, que é Cristo. E a palavra do Senhor vem nos dizendo, meus irmãos, e disse o Senhor, aqui é Deus falando comigo, com você nessa noite: se tivesseis fé como um grão de mostarda, já imagina um grão de mostarda, é uma das menores sementes. Direis esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela nos obedece. Jesus falando com os discípulos: se tiver fé. Quando ele fala do tamanho do grão, você vem gostar, ele está falando tão diferente, um pouquinho só. Se tiver só um pouquinho de fé, nada será impossível. Ele está falando que aquela moreira, ela sai dela ali, ela
ser lançada no mar. Meus irmãos, a Bíblia falou que ela nos obedecerá, porque ela é no nosso nome, no nome de Jesus. Quando fala desarraigada, ela se arrancará daquele lugar que ela está e se plantar no mar. Imagina o mar, um lugar que é a terra salgada, aquela fundura do mar. É Jesus falando comigo para você. Quando nós falamos com Deus, nada é impossível. E qual de vós terá um servo a lavrar e apacentar o gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-se a assenta no peito? Tem pessoas que acham que é servo, só tem que servir. Ah, mas porque eu sou. Não, eu sou é Jesus. Já vi igreja que é assim, não, mas eu sou, meus irmãos. E ele fica onde? Cristo fica onde? Eu sou é somente Jesus. Ele disse, o próprio Deus também disse: eu sou e não mudo. Ainda que houvesse dia, eu sou, ele disse, nada pode escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus manda Moisés e até Faraó, Moisés fala assim: Senhor, o que eu vou falar com o Faraó? Ele vai querer me matar. Só disse que quem mandou você foi eu sou. Eu sou. Ele não falou muita coisa, não, porque Deus, meus irmãos, quando ele quer falar conosco, ele não fica lisando, arredondando, gritando, ele é direto. Somente você fala para quem mandou você foi eu sou. Eu sou o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Ali Faraó já entendeu o recado. E não há outro Deus a não ser ele. Ele não divide a glória dele com ninguém, meus irmãos. Se ele não dividiu com o anjo, nem dirá com nós. E a palavra vem dizendo: o servo ele chegando, acabou de voltar de lavrar e capinar, ou apacentar o gado, que é o famoso pastor de ovelhas, que seja o vaqueiro. Ele chegando cansado, ninguém chama ele para sentar na mesa, vai querer que ele serve primeiro. Depois que todos comerem, vai olhar se serviu, sobrou alguma coisa, agora você pode comer. Mas Jesus, ele não. Deus também não. Deus falou com Moisés, com Josué. Josué não perdoa. Com Samuel. Fala que só vai sentar na mesa depois que ele vier. Quem era ele? Davi. Estava lá no pasto. Os irmãos estavam na casa. Está todo mundo acostumado a comer sem ele chegar. Mas Deus vai e fala com Samuel. Fala com ele que só vai sentar na mesa depois que ele vier, que é o último. A Bíblia fala que é o último, o derradeiro será o quê? O primeiro. Então ele foi o primeiro. Então Deus, meus irmãos, ali você vê que o pai, a mãe, os irmãos comiam e nunca esperavam ele. Ele era como se fosse deixado de lado. Mas às vezes as pessoas têm te rejeitado. Mas eu estou falando contigo nessa noite. O homem pode te rejeitar, mas eu te aceito. O homem pode te deixar de lado, mas eu não. Eu ouço ainda a tua oração. Eu ouço ainda o teu clamor. Eu te conheço nas madrugadas, quando você tem perdido noite de sono, dizendo: Senhor, até quando eu vou viver nessa situação? O Senhor tem falado contigo nessa noite. Ele fala contigo assim, ó:
Os meus ouvidos não são agravados para que não te ouça. E nem as minhas mãos são encolhidas para que não te alcance. Tu me pediste uma porta. E o Senhor fala contigo: eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e serei contigo. Ele diz: eu sou a porta. Como Deus diz para Ezequiel, capítulo 8, versículo 8, ele diz para Ezequiel: cava nessa parede, lá é uma porta. E Deus fala contigo: lá no porta onde não tem. Eu não sou o Deus do impossível, o Deus que tudo vê e tudo revela. Muitos podem não te ver no meio da plateia, mas eu te vejo no oculto. Da mesma forma que eu via Davi quando ele estava lá no pasto. Muitos acharam que o escolhido eram os irmãos dele, porque tinha boa aparência, era forte, muito valente, já estava até lutando na guerra. Mas o Senhor disse: a maior luta Davi estava fazendo no oculto. E ele foi revelado no secreto. O secreto ele foi revelado. Porque na hora que veio o gigante mesmo, meus irmãos, os irmãos dele não encarou nem aqueles que se diziam rei, aqueles que tinham título. Deus mostrou que ele usa os pequenos, porque a palavra do Senhor nos mostra: o reino serão os pequeninos, e grande é o Senhor que habita em nossas vidas. O Senhor manda falar contigo: pode até o homem não te reconhecer na terra, mas no céu você é reconhecido. Davi não era reconhecido no meio dos irmãos, dos pais, não nem assentava à mesa com os irmãos. Eles rejeitavam, comiam primeiro, aí às vezes quando sobrava, deixava dele. É Deus falando contigo, às vezes na tua casa, nem lembra de você, mas eu lembro de você. Eu lembro nas madrugadas quando tu tem que buscar, quando tu tem perdido a noite de sono, dobrar no joelho, às vezes nem a tua voz tem saído, só tem descido as lágrimas. E dizendo: Senhor, eu não estou tendo força mais para lutar. E o Senhor manda falar contigo: eu tenho que pelejar, porque eu pelejarei com você. E a palavra do Senhor vem dizendo, meus irmãos, que se nós tivermos fé, nada será impossível. E não lhe diga antes: prepara-te, aceita, sim, e serve. Muitos estão querendo ser servidos, mas não estão querendo servir. Tem pessoas aí que têm título na cabeça, acham só porque é pastor, porque é missionário, que é bispo, é apóstolo, quer ser servido. Mas a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é quando o Senhor vier, nós estiver servindo. Porventura, dá graça ou está ao céu, porque fez o que ele tinha mandado? Ele não. É Deus falando que nós não temos que esperar ser mandado para fazer. Se nós vemos o que tem que fazer, nós temos que fazer com amor, meus irmãos. Porque tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor ele nos retribui de uma forma ou de outra. É nós dizemos: alegreis, quando dissermos a casa do Senhor. O salmista no Salmo 122. Nós temos que ser alegres, alegrar. É pedir ao Senhor: Senhor, me fortalece, porque a tua palavra diz que no fraco o Senhor faz o forte. Então eu preciso do Senhor, porque às vezes eu não estou tendo força, mas a alegria do Senhor é a nossa força, é nós saber comunicar com Ele, meus irmãos. De cada palavra que você fala com Ele, é uma resposta que Ele te dá. O Senhor conhece teu coração, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir, meus irmãos. Eu creio que da mesma forma que Ele queria ouvir de Adão quando estava no jardim do Éden, Ele diz: Adão, cadê você? Ele sabia onde Adão estava, mas Ele queria que Adão falasse: estou aqui, Senhor. Eu peguei contra ti, vamos no céu, me perdoa, não. Não é nós dizer: não, é a mulher que o Senhor me deu, é o irmão que fez pegar, não, meus irmãos. O Senhor, Ele não cobra do outro, Ele cobra de cada um, porque a salvação é individual. Então Ele quer ouvir de nós, Ele quer que o irmão confesse o teu pecado, Ele quer que você confesse, Ele quer que você confesse as suas dificuldades, Ele quer que você fale com Ele onde você tem dificuldade. Ele está falando contigo: eu sou a porta. Ele está falando contigo, meus irmãos. Quando
como ele falou com Zaqueu, onde convém entrar na tua casa? Então chama ele para entrar na tua casa. Imagina um homem como Zaqueu, publicano, o próprio Jesus dizendo, onde Zaqueu, convém entrar na tua casa? Imagina quantos olharam para Jesus e tentou jogar Jesus naquele momento. Dizendo, vai entrar na casa do homem publicano, vai sentar na mesa com ele. É Jesus falando, é somente me chamar a minha presença do reino. Então, meus irmãos, quando nós fazemos aquilo que nos manda, galardão nenhum nós vamos ter. Nós temos que fazer por espontânea vontade. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. É a Bíblia falando, não é eu. Quando nós fazemos somente o que manda nós somos servos inúteis. Se nós sabemos que temos que fazer, nós vamos fazer, para nós ser útil. Para que Deus chame nós de bons servos, não servos inúteis. Os dons que Deus colocou nas nossas mãos, que nós possamos ganhar Ele, okay? Usar Ele da forma certa, como a Bíblia fala, dos 5 talentos para um, 2 para um e 1 para um. Os que foram usados, multiplicou, dobrou. Agora aquele que pegou o enterrou, o próprio Deus mostra lá que tomou, Ele deu para aquele que tinha 5, multiplicou por 10. Deus quer que nós usamos talento, porque quanto mais nós usamos, mais dons Ele acrescenta. Se Deus não tem acrescentado dom na minha e na sua vida, é porque nós não temos usado da forma certa aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Porque, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que aquele que soube usar da forma certa foi multiplicado. Às vezes nós temos falado com o Senhor, mas Senhor, por que o Senhor não me usa dessa forma? Ele falando comigo com você, é porque você não tem usado aquilo que primeiro eu coloquei nas tuas mãos. Se Deus colocou uma ferramenta nas tuas mãos, usa. Se é o nome de cantar, canta. Se é o nome de adorar, adora. Se é o nome de pregar, prega. Se é o nome de exortar, exorta. Faça da forma que Deus quer. Ah, mas pastor, mas eu não tenho dom, você não tem, eu também não tenho, é dele. É para Ele, por Ele são todas as coisas. Quem somos nós para ter algum dom, meus irmãos? Ele nos usa na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós somos um instrumento. Nós somos como se fosse um cano de água. A água só passa se o cano estiver limpo. Então nós temos que estar limpo. A água simboliza o Espírito Santo. A água só vai passar na minha e na sua vida se nós estivermos limpo porque da malícia, da maldade, do pensamento que não nos segura, confessando as culpas, confessar os pecados, para que a água venha e nos purifica. Porque Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, se tu beber da água, qualquer quantidade, jamais será sede. Jesus quer saciar nossa sede, para que nós não tenhamos sede das coisas do mundo, mas sede de justiça da palavra dele. Porque quem alimenta da água viva, meus irmãos, não vai querer alimentar daquela água suja. Quem bebe da fonte, meus irmãos, não vai querer beber do esgoto. Então quem alimenta em espírito, meus irmãos, não vive na carne. E a palavra do Senhor, meus irmãos, dizendo: porque fizemos somente o que deveria ter feito. Porque foi mandado. Nós temos que entender que nós somos servos, nós temos que servir com amor. Mas servir como filho, não como servo, que serve para receber a paga. Aquele servo que vai trabalhar todo dia sabendo que eu tenho que receber. Não. Nós temos que servir como um filho, obediente, que obedece ao Pai, ele sabendo que estou servindo hoje e eu sou herdeiro, porque é meu Pai. Eu estou servindo meu Pai, eu tenho herança. Se ele orou, o céu viu, eu creio que eu tenho herança, eu também vou orar, o céu vai ver. Se ele orou, se ele falou que Lázaro estava vivo, Lázaro estava morto há 4 dias, ele viveu. Então eu vou orar e ele vai me usar.
Se Ele quiser, o morto está ali, eu vou orar e Ele vai ressuscitar. Agora, se Ele não quiser, também não, porque nem sempre Deus quer que eu ressuscitar o morto. Ele só vai ressuscitar se Ele quiser fazer uma grande obra na vida dele. Se Ele quiser ganhar muitas almas ali. Se Deus vê que tem muitas almas ali, Ele usa, sabe para quê? Para causar temor nos outros. Imagina ali naquele momento que Jesus fala para o Lázaro, sai para fora. Imagina quantas almas ali não dobrou os pés do Senhor e aceitou Ele naquele momento. É assim que Deus quer nos usar, meus irmãos. Ele quer. Ele quer usar nós, meus irmãos, através dos dons dele. Ele quer despertar os dons espirituais na nossa vida, para que Ele usa nós no sobrenatural, para que as pessoas vejam, e através da tua vida, quando testemunho, e as pessoas venham até você. E quando vem, você vai pregar a palavra do Senhor. Como a palavra do Senhor diz em Marcos, capítulo 16, verso 15: ide com todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E quando você pregar a palavra, elas vão entender. Os pés do Senhor. Aí a palavra do Senhor vem acrescentando no capítulo 16: em teu nome expulsarei os demônios. É assim que Deus vai nos usar. Falarão novos línguas, pegarão de serpente. Não quer dizer que você tem que colocar a mão na cobra, mas se acontecer, sem você ver, Deus vai te dar um escape, um livramento. E se comer algo motivo, quer dizer que você vai comer algo para tentar Deus, que a Bíblia fala não tentar Deus, mas você comer sem saber. Não fará dano e porão as mãos sobre os enfermos serão curados. Eu já ouvi um testemunho de um pastor, ele contando que ele era novo e ele tinha aceitado Jesus, e a mãe dele, os pais, não queriam nada com Deus. E quando ele chegou em casa todo feliz, falando que aceitou Jesus, a mãe dele falou assim: eu preferia você morto do que na presença de Deus. E ele ficou chateado aqui. Aí ele continuou na igreja. Um dia ele estava trabalhando em construção de obra de servente, e a mãe dele fez uma marmita para ele de comida, uma marmita tão bonita. E ele, na hora do almoço, antes de abrir a Bíblia, ele abriu a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15. E leu aquela passagem: se comer algo mortífero, não fará dano. E imporou as mãos sobre enfermos, era curado. Ele apresentou a comida para Deus e falou: Deus, eu creio que se veio até a minha função. E comeu. E no dia eles iam largar o serviço, ele contando que era 4 horas. Só que chegou uns negócios para receber na obra, depois do serviço, e perguntaram se podia ficar para receber. E falou: posso. Esse dia ele ficou mais ou menos, dizendo, mais de 1 hora depois do horário. E disse que quando ele chega em casa, a mãe dele ficou assustada dentro dele. E perguntou ele: você comeu a comida que eu mandei? Eu comi, estava muito gostoso. E naquele momento ele disse que a mãe dele começou a chorar. Aí ela falou: mas você não passou mal nem nada, não? Ele falou assim: não. A palavra do Senhor diz: se comer algo mortífero, não fará dano. Aí ela contando que tinha colocado veneno na comida para matar ele. Ela falou que preferia eu vir morto do que na presença do Senhor. E naquele momento, meus irmãos, ele contou que a família dele foi tanto para a igreja. Eu percebo que a palavra se cumpriu na vida dele. Então nós não podemos deixar de ler a palavra do Senhor, meditar nela de dia e de noite. A palavra do Senhor, meus irmãos, jamais volta vazia. Deus, Ele quer operar o tempo todo. Ele quer operar nosso serviço, na casa, onde estiver, na rua. Só que às vezes nós não estamos dando lugar. Então, com medo de dar contra-ataque, o que as pessoas vão pensar? O que elas vão falar? Meus irmãos, Jesus não prometeu facilidade, Ele prometeu vida eterna. Ele disse: somente nesse mundo teremos aflições, mas tem de bom. Eu venci. E se nós estivermos, nós vamos vencer também. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós?
operando Ele, quem vai impedir? Somente eu e você conseguem impedir o agir de Deus na nossa vida. Pelas nossas atitudes. Por aquilo que pelas nossas escolhas. Mas quando nós decidimos, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo. Eu escolho Cristo todo dia. Já caí nas armadilhas, mas agora eu vivo a vida de Deus. Quando nós vivemos a vida de Deus, é nós entender o que era para ser maldição vai se transformar em bênção. O que era para a morte vai trazer vida. O que era para causar cegueira, para você não ver, Ele vai te dar visão. O que era para causar surpresa, Ele vai tirar as comissões do ouvido e você vai começar a ouvir a voz dele, como Samuel ouviu. O que era para te travar, vai te impulsionar para chegar até Ele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O inimigo levantou, fala, Senhor, eu creio que vai ser para manifestar a tua glória. A enfermidade vem, Senhor, eu sei que vai ser um grande testemunho. Meu irmão, não há vitória sem luta. Se está tendo muita luta, porque tem muita vitória. E eu posso confessar aos irmãos em nome de Jesus: eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Grandes são as vitórias que Deus tem me dado. Mas eu vou falar com os irmãos que não tem luta, não que tem. Tem dia que eu estou lá em casa e falo com minha esposa: está sentindo? É o quê? Uma retaliação, uma dor no corpo. Tem dia que eu acordo, meus irmãos não dá para entender, eu não beleza. Acordo com dor de barriga. Aí eu vou lá e oro, repreendo, o corpo volta normal. Isso é retaliação, nós temos que entender. Não é lamentar, não, mas por que isso? Eu estou servindo Deus, eu oro, jejum. Todos nós oramos. É uma obrigação nossa, que a Bíblia fala que é para orar sem cessar. Jejuar. Se nós queremos, meus irmãos, a Bíblia fala que a casa de demônios só expulsa com jejum e oração. Se nós queremos expulsar demônio, tem que jejuar mesmo. Aí eu vou na igreja, nós temos que ir para a igreja, assim, Jesus vai congregar. Ficar em Jerusalém, até que no alto, seja revestido de poder de Deus. Nós estamos fazendo a nossa obrigação. Então nós temos que buscar a Deus, não é por obrigação. Nós temos que buscar Ele e falar: Senhor, eu estou aqui. Eu quero fazer diferente, eu não quero ser igual, irmão. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Fala com Ele: Senhor, eu não quero fazer, eu não quero ser usado, irmão. Eu quero ser usado conforme a tua vontade. Porque se fosse como a minha vontade, meus irmãos, a palavra do Senhor não vem dizendo assim: as minhas vontades não são as vossas vontades. O meu querer eu não posso querer, assim diz a palavra. É a palavra do Senhor dizendo para mim e você que as nossas vontades são passageiras, mas a vontade de Cristo permanece para sempre. Ah, mas pastor, por que você não está vivendo o que eu estou vivendo? Nem você está vivendo o que eu estou vivendo. Pega a guerra do pastor, depois você vai entender o que é. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Cada vez que você sobe um degrau, é um tipo de legião que você vai lidar. Mas se Deus te levantou, Ele vai te manter de pé. Se Ele te colocou ali, você pode ter certeza. Pode levantar um gigante, pode levantar um macumbeiro, pode levantar os maldizentes, caluniadores, mas Deus vai te dar vitória. Deus vai mostrar que Ele é Deus. E Ele diz: ai daqueles que tocarem o meu ungido, ai daqueles que maltratarem os meus profetas. Às vezes é um problema nosso, não estou falando dos irmãos nossos, de todos nós. Nós focamos no problema, nós focamos. Chegou aqui, pastor, tem uma parede aqui, não dá para passar. Focamos nessa parede, esquecemos que nós servimos um Deus, que Ele abre porta e não tem. Ele é o Deus que mandou Josué na cidade de Jericó para dar 7 voltas, quando tocou a trombeta, as muralhas da terra. Imagina o que é muralha de Jericó, uma parede dessa não é nada. Era pedra sobre pedra, mas não ficou destruído. Então Deus, meus irmãos, quando eu tenho algo, um projeto, um propósito na minha, na sua vida, não tem pedra de tropeço, não tem embaraço, não tem nada de impedir. Só que tudo é no tempo do Senhor. O tempo dele é diferente do meu e do seu. O que Deus tem para fazer, se Ele quiser fazer, a Bíblia fala que um dia para Deus vale mais que 1000 anos. Se Ele quiser fazer, Ele faz
enquanto nós estivermos dormindo, nós acordamos, tudo pronto. Mas quando Ele primeiro nos prepara primeiro. Para nós receber algo de Deus, você está preparado. Tem gente que não está preparada, meus irmãos. Não está preparado para a luta, para a aflição, para a peleja. Não está preparado para o inimigo se levantar. Então Deus primeiro nos prepara para uma boa obra. O vaso, já viu o vaso? Antes de ser usado, qual é o processo? Ele é amassado, pisado. Pisa no barro, massa. Aí depois vai lá, massa mais um pouquinho, para ver se deu bom. Está duro no barro, vai pôr um pouco de água, porque a água amacia lá. E nós precisamos ser amaciados. Soberbo, engano, altivez, coração, e tem que ser massa. Depois ele vai montar. Aí molda aqui, molda primeiro por fora, depois enfia a outra. Para fazer a forma que o olheiro quer. Quem é o olheiro? Jesus. Na hora que achou que o vaso está pronto, ele coloca ele lá, leva lá para o fogo. Aí sim, na fornalha, passar pelo fogo. Esse fogo é um processo que poucos podem passar por ele. Tem gente que está reclamando de guerra, mas não passar pelo fogo. Passar por uma prova que diante do homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tem situação, meus irmãos, que é só Jesus. E esse processo do fogo é Deus tirando a nossa vontade, tirando as lamentações, as murmurações, tirando as ansiedades, tirando, meus irmãos, as escamas do olho, os comichão do ouvido, purificando a boca para falar aquilo que Deus quer. Então Deus, Ele trabalha com propósito. Ele faz projeto. Ele constrói tudo na hora certa, no momento certo. E tudo é encaixado, é um quebra-cabeça. Às vezes eu fico falando assim, mas a idade que eu estou, tem gente que tem menos idade que eu, já conquistou tudo. Mas é Deus falando conosco. Cada árvore tem um tempo de dar fruto. Cada um tem um processo. E esse processo depende de mim e de você. Tem árvore que com um ano dá fruto, tem uns que demora 7 anos ou mais. Só que para nós dar fruto, nós temos que deixar ele viver. Nós temos que estar nele. E não podemos reclamar quando ele nos podar. Que a Bíblia fala no livro de João 15, da videira, que é Cristo. Nós somos um lugar que está na videira para que dá fruto. Mas se dá fruto, o que ele faz? Ele poda para que dá mais. Só que às vezes nós reclamamos na hora da poda, na hora de limpar. A poda é tirar a nossa vontade. Todo mundo quer dar fruto, mas ninguém quer ser podado. Então, para uma árvore dar fruto, tem que ser podada. Estava falando com a minha esposa esse dia lá em casa. Tem fruto que você vai colher sem você plantar. Estava olhando no meio das plantas, nós temos pé de tomate, não é nem esse tomatinho, esse tomate grandão. E um pé de um, mas deu muito, e o outro deu pouco. É Deus mostrando para nós: tem gente que dá muito fruto, mas tem gente que dá pouco. Tem pessoas que vão colher sem plantar, e tem pessoas que vão plantar e não vão colher. Aí você diz: mas por que isso? É Bíblia. Às vezes a tua descendência vai colher. Mas na hora de ficar colhendo aquilo que não plantou, ninguém reclama. Mas às vezes planta, mas eu plantei. E não estou colhendo. Às vezes vai colher tuas filhas, teus filhos, teus esposas, teus netos, mas vão colher. Planta hoje, porque grande é a colheita que Deus vai dar. Consagra hoje ao Senhor, que amanhã Ele dá a vitória. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos encerrar, porque já está passando os minutos ali. Eu peço perdão no nome de Jesus. E se depender de mim, nós pregamos essa palavra do Senhor a noite inteira.
porque essa palavra ela é vida. Ela que me libertou. Ela que vai libertar cada um de nós. Ela que vai fazer aquilo que nós necessitamos. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Estenda as mãos em forma de receber, para que nós possamos para nossa casa, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja comigo, com você, na minha vida, na minha casa, na sua casa, onde quer que cada um colocar a planta dos pés toda a igreja de crentes. Glória a Deus, vamos em paz, Senhor nos acompanhe em nome de Jesus.